Um, dois, três. Gravar. Patrícia, não é? Tudo direito. E bom? Foi fixe. Obrigado por ver. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por me dar falar de um tema que é pertinente, que não falarei. Não estás assim de fato. Quando o mês te educa financeiro. Exatamente. E aquele que me pode, claro, que me, cada um de verdade, não sabe tudo, mas aquele que me pode contribuir nesse assunto de finanças pessoais, eu sou sempre disponível e aberta a fazer aquilo. Como é que bota bem para finanças? Sempre desde menino é que menina. Não! A minha área, primeiro fazer estudo na Portugal, fazer licenciatura na área de gestão de empresas turísticas. Depois, quando também para a América, queria estudava, e então transferia créditos de curso que eu fazia na Portugal para ali. E foi bom, quando esse plano não podia fazer, não podia estudar aquele que encrenca, tinha que estudar aquele que estudava na Portugal. Então foi meio que sempre gostei de estudar e estudar gestão, também ali na América fazer gestão na ramo e finanças. Mas finanças pessoais que eu tento falar sobre ele é estudar na escola. E escola é mais aquele finanças geral, é finanças de empresa, por trabalhar na empresa, mas cuida de nosso dinheiro. Infelizmente, o sistema educativo que está fazendo aquilo lá. Nunca tem ensinado, mas que não está cuidando de nosso dinheiro. Então, aquela foi minha própria iniciativa, comecei a aprender sobre investimento, sobre tudo relacionado a finanças pessoais e comecei a partilhar com meus amigos próximos. Então, foi a partir de lá que então, meus amigos, como que eu partilhar abertamente com mais alguém, acredita, mas alguém se interessar naquele assunto. E realmente não é mais ninguém se interessar naquele assunto, que é muito bom. Eu sou especialista de finanças, personal finance. E como toda comunidade, não sei, uma vez tem um leque de informação, assim. Nossa comunidade está imunido de informação que te permitir fazer uma boa gestão de suas finanças. Nossa comunidade tem informações. Nesse momento, principalmente com a era digital, só tinha informações disponíveis. Tudo na palma de nossas mãos. Um telemóvel, uma internet, tudo está lá. Mas também o fato de só tinha informações, que quer dizer, mas não se sabe filtrar informações. Porque informações pode ser bom, tem boas informações na internet, tanto também pode ser maus informações. Então, aqui está, uma que luta filtrar informações. Em termos de finanças, só tinha coisas na internet que correspondem à realidade. Por exemplo, tinha vídeos que podem ensinar fica milionário nesses dias. É possível? Não. Acho que não tem nada que está acontecendo assim, de um dia para o outro. Nada de valor que está acontecendo de um dia para o outro. Tudo é processo. Tudo é etapas. Então, que ela também só ser um ponto negativo, para modo se alguém na hora que sai aquelas informações, te acredita naquelas informações e a hora que eles vão a chamar para cuidar de dinheiro, uma educação financeira, é etapas, mas é uma coisa de fazer hoje e acontecer amanhã, pessoas acabam por frustrar um bocadinho. Para na geração você crê tudo às pressas, tudo para acontecer rápido. E aquela parte mal de informações disponíveis na internet. Por isso que a família sempre não prende filtra coisa que é bom do coisa que é mau para nós. Que existe milagre e não toma conta de nós dinheiro. Que tem uma forma rápida de me, Patrícia, fazer uma coisa hoje para amanhã ficar milionário, para amanhã já se conhece finanças tudo organizado. Não. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem um valor
é que exige um processo. Ninguém gata sair de um ponto A para um ponto B não ápice. É rápido, que existe mágica, exato. Então tem etapas que não tem que seguir. E também tem algo que depende de nós. Para mais minsa te dar informações, para mais minsa te dar técnicas e ferramentas para cuidar de bom dinheiro, tudo também depende de bom. Então está na nós. Trabalho duro é nós que tem que fazer, daquilo que não tem que pôr na nossa cabeça. E é possível, nunca tem que pensar, mas é difícil. Não, é possível, tudo é possível. O fato de não ter que ir bem etapas por etapas, que quer dizer, mas nunca está chegando aqui, não crê, não está chegando assim. Mas não tem que ser paciência e resiliência para nunca desistir, mas não está chegando assim. E essa questão que traz de paciência, esta geração tem paciência? Não. Financeiramente? Nunca acredita. Daí que está falando de que tantas informações na internet acaba para pessoas que acabam para acreditar mas tudo coisa é rápido. Então eu vejo agora que não é alguém que não quer inspirar, não é alguém, não quer ser assim, quer fazer assim. Não estou só se destino final, só se etapa final. Não tem que ser para chegar lá. Teve um longo processo para chegar lá. Então aquele aqui se pode perder um pouco de paciência na vai passo a passo. Mas nunca tem, se nós está falando, nunca pode dar passo mais longo que nas pernas. Mas ele é pior, está pondo problema. Então, são um pouco de impaciência na nossa geração. Sabe que esse principal erro que a pessoa te comete? A pessoa te contactou-se? A nível de cuidar de dinheiro, aquele que está chegando a mim, o maior problema é guardar dinheiro. Então, pessoa é um pouco frustrada que nunca estou conseguindo guardar dinheiro. E também tem aquela parte que o ministro gosta de investir, quer aprender sobre investimento. O ministro quer aprender sobre investimento. Então, aqueles dois tópicos mais frequentes é poupança e investimentos. Que o ministro está quer aprender show. Mas desculpa interromper, Patrícia. Quer poupança, quer investimento, exigiu do teu background, aprende noções básicas de personal finance, não? Claro. Por exemplo, na poupanças, nós não sabemos, acho que nessa altura, nós não sabemos não tem que guardar dinheiro. Guardar dinheiro é importante. Até porque o mundo passa na 2020, que as pessoas perdem trabalho, as empresas fecham, não é o quão importante é não ter aquele que não está chamando um fundo de emergência. Porque emergência tanto pode acontecer a nível global como na nossa vida pessoal. Nunca sabe dia de manhã. Nunca sabe, hoje podemos ter um trabalho que está fixo, amanhã fica sem aquele trabalho. Tinha coisas podem acontecer a nível de saúde. Então, é importante não ter que na finanças, não ter fundo de emergência. Acho que nessa altura nós não sabemos que ele é importante, mas ainda que tomar consciência, ainda são pessoas ainda que me ajudam para fazer aquilo que chega na mim, é que ela não quer aprender a guardar dinheiro, não quer aprender a criar um fundo de emergência. E a máquina faz, e agora levando na jornada, a máquina conseguir fazer um PDM? Fazer um PDM na finanças que sempre está falando. Primeira coisa, você tem que saber a situação financeira. Você tem que saber quanto dinheiro que você tem entra, quanto dinheiro que você está saindo e muito que dinheiro você está saindo. Que ele é básico, é aquele passo principal. Como às vezes naquele muito que dinheiro você está saindo, se você está organizar, você tem passos que você pode fazer assim, não, nunca me esqueça de gastar aquele dinheiro, em vez de você estar gastando aquela coisa ali que é necessário, não pode guardar, não pode tirar de ali, põe ali, ou ter ideia de boa situação financeira, pode chegar na conclusão de fazer não, você está fazendo pouco dinheiro e você tem o gasto. Então, o primeiro passo é aquele, é conhecer realmente a situação financeira, para organizar, para fazer ajuste, para poder
se tem dinheiro suficiente para os gastos diários, mensais, e também se traz dinheiro para ficar lá, mo pede meia, assim, não vou falar. Fica ali tu guarda o dinheiro, assim? Sim. Agora tem aquele outro lado que depois que você financeiramente estável, fazer aquele higieniza financeiramente, assim, e logo outra que pensa na investimento. Então, se alguém se organiza financeiramente, você pensa em investir. Nunca poder, por isso aí, que não fala só passos. Nunca poder saltar de escada, um vai escada 3. Então, se você está financeiramente estável, se você conseguir pagar as contas, nunca poder se investir. Nunca poder saber ter dinheiro que é para comer, para investir. Então, investimento e finanças tem passos. Então, investimento que é o primeiro. Primeiro tem que cuidar de as finanças do básico, por exemplo, poupança também antes de investimento. Como se não falar um bocado, tem situações de emergência. E investimento, quer dizer, se investir hoje, amanhã não está ganhando com aquele investimento. Então, se não tem dinheiro investido e dá um caso de emergência, nunca está podendo bater aquele dinheiro, nem sempre nunca está podendo bater aquele dinheiro que tem investido rápido para usar. Então, tudo é passos, aquilo que tem que pôr na nossa cabeça. É etapas e passos que não tem que seguir. É que salta de 1 para 4, mas daí que estará certo. Por exemplo, no teu caso, não se falar com o irmão autoria e pessoa que se com dívida, e ao mesmo tempo você pensa, por exemplo, na compra casa, na de férias, o financeiramente está arruinado. Exato. Daí que educação financeira é importante. Talvez que as pessoas que têm aquela noção. Então, talvez não querer fazer tudo e que tudo nosso dinheiro que está permitindo fazer aquele tudo. Daí que é necessário educação financeira. Daí que é necessário organização financeira. Porque nem sempre não está poder fazer tudo. Então, não tem que ir bem para fase 1. Para não organizar primeiro. Para não conseguir fazer tudo. Então, dívidas também é algo que é pertinente na nossa comunidade. Então, que ela não tem que trabalhar naquela primeira antes de não pular para aquelas outras etapas de investimento ou de bafar. E tem coisas que não pode fazer aqui que necessariamente não tem que gastar seu dinheiro. Se não está numa situação financeira que é tão favorável, que quer dizer, não tem que fazer uma viagem internacional que é caro, não pode bafar localmente. Então, tem coisas que não pode fazer, ajustes que não pode fazer. E, nunca tem que viver no extremo também. Tem que, gasta viver a vida, gasta divertir. Não tem que... Perta cinto. Exato. Perta cinto, não. Tudo é cada situação, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que ser extremo. Então, o ponto principal é ter aquele equilíbrio dentro de mim. E saber organizar as finanças pensando no futuro, mas ao mesmo tempo aproveitar o presente também e aproveitar o dinheiro que você trabalha duro para conseguir. Então, é aquele ponto de equilíbrio que não tem que conseguir. Se alguém que entra na tua carreira não fala de student loan, dívida empréstimo para futuro, assim. Exato. E o cara que não sai de falar antes de não começar a gravar, vou contar um grande jornal, assim. E outros alguém deveria falar de fazer dívida, bounce com universidade XPTO, e tal, e hoje vão se afrontar com pagar, são difíceis e tal. Acabou enquanto especialista de finanças e conselheira financeira, coisa que eu estou a falar, pais? A mim também tem student loans. Vai à universidade na altura em que tinha informações que não gostei. Se fosse gostei, era diferente. Então, acredito que o ministro também é que é falta de informações, pais também é falta de informações. Únicas opções, dívida
student loan, por exemplo, começa, não sei falar caso ali na América, começa para community college. Tem community college assim que até tem alguns cursos que é grátis, que é muito mais barato. Vou poder começar na 2 anos e naquele 2 anos vou poder candidatar para scholarship ou vou poder guardar o dinheiro e depois vou para uma outra universidade mais grande que vou poder pagar. Também tem que lá, nunca está querendo a universidade, mas nunca está pensando na situação financeira. Será que também pode pagar aquele student loan? Então, que ela fazer pesquisa antes, para os pais, também para saber que mas filhos têm oportunidade de ir para community college, sem ser que vá diretamente para aquelas grandes universidades que depois tem que pagar um valor avultado de student loan. Mas acredito que você ministra mais informação, pelo menos na altura, nunca tinha aquela informação, também bem naquele processo de fazer student loan. E nesse momento, informações que então nunca está fazendo da candidatava mais para aquelas bolsas de estudo. E trabalhava e pagava e escola diretamente, em vez de fazer empréstimos grandes, depois que... Depois tem que pagar? Tem que pagar tudo. Tem que pagar. Tem que pagar renda, tem que pagar student loan, tem que comer, tem que... E tem student loan que adicional a boas despesas, que é pouco, e normalmente tem juros altos. E cima 15 francos, ele é mais honorado. Exatamente. Hoje e podcast que 15 é mais honorado que tem. E é a mesma situação, porque tinha aquela informação também. Nós que ali vontade de vai estudar, de fazer estudar longo, tá pagando o curso, tá pagando depois, e aquele depois, tá falando, tá pensando naquela... Logo se vê. Logo se vê. Então a escola depois não tá pagando. E a economia está cada vez mais difícil, a coisa só fica cada vez mais cara, cada vez mais difícil, boa com despesas. Mas não tem opções, sim. Não tem opções de reduzir os custos e gastos. Outra coisa é, falando também não se fala, não vou dar um bocadinho para a questão de dívidas, de que é o galera que tem dívidas de cartão de crédito, normalmente, coisa que está falando? Dívidas e cartão de crédito, mas sempre não dá fácil. Cartão de crédito é que o salário. Cartão de crédito é um empréstimo. E o banco só que dá um empréstimo, ele tem que ganhar, né? E que será um empréstimo para eu gostar de bom. Tudo é negócio. E cartão de crédito é de que tem juros mais altos. Então, nunca poder tratar um cartão de crédito, mas ele é um salário adicional que não tem. E então, aquele que está fazendo pessoas entrar na dívida. Olha aquele cartão como um salário, então ele começa a gastar e para poder pagá-lo. Depois, ao poder pagar, para além daquele valor que eu gastava, tem juros grandes. Eu juro. Então, me sem saber, mas nunca consegui ter um cartão de crédito para gastar sempre. Então, eu melhor pensar, põe limite. Mas quem pode gastar? E correto é gastar e pagar. Como é um dívida. Se você gastar e pagar na hora, você evita que juros, né? Então, é aquele aqui. E depois também, já tinha o ministro fazer os cartões de crédito. Sem necessidade. É bom você ter um cartão de crédito? Não. Para mim, é é bom você ter dívidas. É bom, né? Então, se você usar direito, você sabe como você usar, tudo bem. Mas se não sabemos quem está usando, então o seu cartão de crédito é mais dívidas, mais preocupações que se apoia. E nem todo lugar, não tem o seu cartão de crédito de lojas, não se conhece que esse cartão de crédito, não acredito, não se conhece lá. Mas tem uma falsa percepção que eu vou explicar ali, Patrícia, de build your credit na Dinamarca. Sim, por isso, se você saber usar o cartão de crédito, você conseguir fazer e ter uma pontuação de crédito grande, mas tem que saber usar o cartão de crédito. E você começa a ter os cartões de crédito para build your credit. Você começa a lá, com poucos cartões de crédito e usar corretamente, você
e conseguir construir uma plantação de crédito, que falsa ideia quando tem seu cartão de crédito ser mais fácil. A coisa que usa corretamente para poder build my credit profile. Usa corretamente que ela primeiro tem que saber juros de bom cartão de crédito, tem que saber coisa que botar. Então é show que ela quer saber coisa que você está cobrando, coisa que tem. E depois tem que saber pagar, que é básico, pagar sempre na hora. Como botar aquele data limite de pagamento, botar aquele valor mínimo. E também tem que ter atenção, que ele é o valor mínimo que está dado. Para aguentar. Exatamente, mas vou botar pagar sempre um bocadinho e mais, ou se vou poder pagar tudo também. Usa $50 no cartão antes de data limite, ainda paga aquele $50. Então, eu quero usar moderado, usar corretamente, paga sempre antes de data limite, nunca vou entrar na dívidas. Então, te ajuda, para além de você construir o crédito, que pode bem ajudar mais tarde. Tem pessoa que domina essa questão de build your credit? Ou o que chama tem falsa informação, tem misperception? Sim, tem um ministro que quer saber, aliás, não tem cabo-verdianos, não tem pessoas na nossa comunidade que tá fala sobre crédito, ajuda ministro com aquela, mas ainda tem alguém que, claro, ainda que tem conhecimento. E principalmente aquela de tu lugar que o vai oferecer o cartão de crédito e você aceita, tu lugar que o vai oferecer o cartão de crédito aceita. Aquele que senta a banca se ofereceu, ele não gosta de bom. É negócio. Eles querem ganhar com bom. Então, tem que ter consciência de aquela. Será que investe tudo que é esse cartão de créditos ali? E será que me sabe usar a hora que e aplica para um cartão de crédito, procura informação. Quem pode usar corretamente para entrar na dívida. Como é fácil entrar na dívida de cartão de crédito. Você vem para uma taxa de juros é super alta, então é muito fácil fazer dívida com cartão de crédito. Quando você fala da questão do cartão de crédito, a pessoa diz, não quer aumentar minha cartão, nesse terão só $600, não quer aumentar para 1.000 ou assim. Qual que é a forma correta de fazer isso? Normalmente, se você usar corretamente, a própria entidade está aumentando ele. Ou pode pedir também, para aumentar ele. Claro que está fazendo análise. Se é bom pagador, está fazendo análise, está aumentando ele. Mas sempre tem que ter na nossa cabeça. Não pode pagar, não está conseguindo pagar. É que só fã crer, mas tem que saber sem saber usar, sem tá conseguir pagar. É importante também aquela. Não tem essa sensibilidade, verdade? Então, nesse momento, que falar. Nesse momento, não acreditamos. Pessoas têm mais consciência. E não acreditamos no que melhor. E na nossa comunidade, se alguém ministra fala sobre dinheiro, que é muito bom, que ele não está diminuir aquela coisa de dinheiro ser um tabu. Então, não se fala muito mais abertamente sobre dinheiro, então que ele é muito bom. Então, isso aumenta o nível de consciência na nossa comunidade. Então, não acreditamos nisso, é mais consciente. Agora tem aquele trabalho de fazer coisas mesmo. Não só consciência agora de pegar na mão e fazer para mudar minha situação financeira. Dinheiro é fonte de tudo, mano. Verdade? Não. Porque dinheiro é fonte de... Mas se no nosso dia a dia tem dinheiro. Que a roupa que não tem nem tive que comprar. Assim, comida que não comer, não tive que comprar. E casa que não está morando, não tem que pagar. Então, dinheiro é perspectiva. Que dá dinheiro valor é nosso. Se eu dar valor, usar corretamente, é que é um monstro. Então, é cada um de nós, que não está usando dinheiro, esse que não sabe seu valor. E não está vivendo numa sociedade que é capitalista, que exige dinheiro. Mesmo saúde, você tem que ter um seguro de saúde, você tem que ir para o hospital, você tem que comer direito. Então, tudo é a base de dinheiro. Então, dinheiro é uma ferramenta
Claro que dinheiro em si, só dinheiro, é que a fonte de felicidade. Mas tem mais coisas para não ser feliz. Mas dinheiro é uma ferramenta para não ter nossa liberdade. Mas se tem dinheiro, quem só pode ir pagar lugar quem está mora, não conseguir comprar a comida quem está comendo, não conseguir pagar o seguro de saúde, não conseguir ajudar minha família, não acredita mais, não está feliz por mais daquilo lá. É menos uma preocupação. Então, dinheiro mal usado é mais uma preocupação na nossa vida. Então, é a perspectiva de cada um, é o valor que nós não dá a nós dinheiro. Fala também da questão de seguro de saúde, que é um outro despesa. Exato. Vou ter naquele teatro ali, saúde no business, assim. Exatamente. Que conselho terá para mim de financeiramente, qual que é a approach que tem com o seguro de saúde? Seguro de saúde é importante, né? Seguro de saúde é que os gastos essenciais, no mês principalmente no mês de seguro de saúde. E não tem que fazer seguro de saúde, claro, como sem seguro de saúde, que o hospital você receber cartas com as dívidas, dinheiro para pagar. Então, no hospital normalmente, todo hospital lindo, acredita, mas tem aquele departamento que está tratando de seguro, que é melhor para bom. Você que aconselha sempre bem na fonte, bem quer dizer, alguém que está a fazer responsável, no departamento que está a fazer seguro. Acabou de fazer seguro só para mim tem que segurar, então tá chamando tem que segurar. Então, vai sempre na fonte, na pessoa especialistas que está aconselhando qual que é melhor para bom e, claro, sempre se perigo situação financeira, mas chega na qual que é melhor seguro para bom e financeiramente qual que você conseguir pagar também. Olha, postura que as contas está junto. Exatamente. E sempre falando nisso conversa, o primeiro passo para ser financeiramente estável, eu não tenho que ter consciência, você que tem, você está cima, não tem que ter consciência. Às vezes nunca tem tempo, mas não está tendo na nossa cabeça, não saber, por isso não é importante você escrever. Eu vou poder escrever na papel, na móvel, nota tudo. Tem casos que, por exemplo, às vezes não tem serviço de subscrição. Para Netflix, não tem Amazon Prime, tem que nunca mais ter. Às vezes tem uns que nem nunca sabemos não sabe pagar. E que esses pequenos gastos, a hora que você juntar, está fazendo alguma diferença. Então, por isso que é importante você escrever, para você visualizar, para você olhar. Você gasta dinheiro naquilo, não pode diminuir gasto ali. Não pode diminuir gasto ali, empanha aquilo, empanha ali. Aquele que está gastando ali, nunca mais ter. Já não cancela aquele serviço ali. A linha de cada pão põe na minha poupança. Então, visualiza a situação financeira sempre é básico, que é o passo número que não tem que dar. Essa coisa de subscrição que você fala, ele está parece meio coisa, e está fazendo diferença. Mas tem coisas que nunca sabemos não tem. Tem coisas que não está fazendo subscrição, não está acaba para esquecer, nunca está usando e fica lá. Então, mas essa vai na nossa conta e você está trazendo dinheiro. Então, daí que é necessário nos escrever, não vai nos jogar no nosso cartão, coisa que está atrás. Nos jogar tudo, mas que dinheiro está assim. Tem tantas coisas, tantos gastos que não está chamando, não tem a controlar e a hora que não vai escrever, afinal é que essa controlar assim, mas não está a pensar. Que não pode fazer tchau e ajuste. Tchau e aquela é organização. Às vezes nem sempre na situação financeira que essa mareada, às vezes é falta de organização. Aqui não é bem organizado, ok. Afinal, nunca tem situação financeira mal que você até pensava. Então, não tem que cuidar de nosso dinheiro. Não tem que cuidar de nosso dinheiro. Não tem que ter um tempo, toda semana, todo mês, de analisar nossa situação financeira. Quando você não quer atingir um objetivo, não quer juntar dinheiro para uma escola, não quer juntar dinheiro para comprar casa, não quer juntar dinheiro para comprar carro, não tem que organizar financeiramente antes de aquilo, que te evitar dores de cabeça. E uma puta organiza financeiramente? E aquela é de que você está gastando, de que você pode diminuir gasto, de se tem uma maneira, tem
E tem alguma situação que a pessoa está fazendo pouco dinheiro, já vê que pode fazer mais dinheiro, mudando de trabalho, pedir aumento, fazer um extra, já vê se o mês ter mais dinheiro ou o mês ter cortar gastos. Depois, a hora que organiza lá, não tem poupança ou não tem fundo de emergência ou não, fazer conta, quanto que mês tem, quanto dinheiro que mês tem para aguentar, se alguma coisa acontecer, para aguentar 3 meses, por exemplo. Então, fazer junto aquela quantia, tem algum objetivo financeiro, querer comprar casa, querer comprar carro, e querer fazer reparação na minha casa, fazer uma quinta organiza para guardar dinheiro, quanto que mês tem para aquela, financeiramente, e querer multiplicar aquele que tem investimento, qual que é o melhor investimento para mim nesse momento, quem pode investir, e sempre te informar, nunca que não fazer coisas, alguém falando assim, que ele fazer sem saber coisa que isso acontecer, sempre não buscar informação, sempre não pesquisar, sempre não buscar informação na fonte. Eu falo de saneamento financeiro, que se ele limpa, ele organiza, agora vamos para investimento. Bom, sabe, ele é um final destination, ele investe para multiplicar aquele coisa que entende. Exatamente, para modo, e imagina que já está tudo organizado, então, na fim de mês, por exemplo, está restando bom quantia de dinheiro. Então, coisa que na finança está falando, põe dinheiro na banca é que investimento, então não tem inflação. Dinheiro que tem hoje, por exemplo, de $20 de ano passado, que ainda está comprando a mesma coisa hoje, por modo de inflação. Então, aquele dinheiro acaba sempre e perder valor. Então, se você deixar na banca, você está perdendo dinheiro, mas você está perdendo valor com a inflação. Então, é necessário pôr parte do investir. Investir, coisa que é investimento, é fazer aquele dinheiro gerar mais dinheiro. É fazer multiplicar aquele dinheiro. Não tem investimentos na bolsa de valores, não tem investimentos de real estate, não tem pessoas que têm investido em negócios de outro alguém. É de ver qual que é o perfil e fazer o dinheiro, tem aquela expressão nas finanças, fazer o dinheiro trabalhar para bom. Fazer o dinheiro e multiplicar fora daquele trabalho. Normal, a fonte de rendimento, pode ter aquele dinheiro lá para fazer mais dinheiro, que a hora que você quer parar de trabalhar, na boa forma, você tem aquele dinheiro. Mas como você consegue saber qual que é... Daí, aquele investimento, você tem consultor financeiro que está analisando tudo a situação financeira e você discute qual que é o perfil. E vamos ter o perfil de investidor. Tem, por exemplo, bolsa de valores. É um investimento que você investiu hoje e também ganha amanhã. É um investimento que tem calma, né? Então, depende do perfil, coisa que você quer, com o dinheiro, coisa que você está disposto. E sempre tendo atenção, investimentos, você pode perder dinheiro, né? Quer dizer, mas sempre você vai ganhar dinheiro, por isso tem investidores mais conservadores e tem investidores mais agressivos. Foca ainda tem importar. Você investir tudo, se quer perder. Tem que ser mais conservador, tá falando, tem que investir pouco na algo que se perder dinheiro, não tem perder, tchau. Daí é necessário você analisar qual que é o perfil de investimento. Real estate é um bom investimento? Depende, que existe, que tem resposta nas finanças, que tem resposta que coisa que é bom. Aquele que é bom para bom, pode ser que aquele que é bom para mim. Se é bem feito, claro que é um grande investimento. Mas depende, outra vez, não está falando, depende de cada alguém. Se eu estou falando assim, finanças pessoal, cuidar de dinheiro, é para todo alguém, mas é que é igual para todo alguém. Todo alguém é que é igual, a situação financeira de todo alguém é que é igual. Por isso que cada alguém tem que sentar e analisar se a situação financeira é específica. Para mim, pode, para modo de mim se investir na determinado na algo, eu também tenho que investir naquela. Então, sempre depende de boa situação, de que você está hoje, coisa que você está disposta a fazer. Então, que existe uma resposta certa, que ele é bom, mas será que é bom para todo alguém? Será que é bom para mim? Será que é bom para você?
Então sempre requer uma análise. Apostas online. Eu sei uma coisa que não faz. Ele bom, tem show, ninguém está fazendo só, tem show amigos que você vive, tá pulsa e jogo, e blá blá blá. Ou como conselheiro financeiro, por exemplo? É um assunto que se discutido nesse momento, principalmente, mas se apostas ilegais, se apostas maus, se alguém te perder grande dinheiro. Se não for investir dinheiro, porque tem 100% de garantia, não você ganhar dinheiro. E aposta é um diquês. Então, você tem que ter consciência, mas você põe o dinheiro e não pode perder tudo. E muito cuidado, outra vez, muito cuidado com o que não sonha na internet, não tem que saber filtrar. Que existe alguém que fica rico de um dia para o outro. A não ser que vou ganhar na loteria, vou jogar a loteria, vou ganhar. Mas que existe aquela ideia de ser milionário de um dia para o outro que está na internet. Não tem que ter cuidado com aquela, ter cuidado com o que não se está consumir. E tem cuidado na analisar o que é verdade e o que é verdade. Obrigado. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Mas te trazer mais estampa para a agenda pública. Exatamente. Nós esperamos aquele que falou ali ajudar mais alguém a ter consciência do quão importante é tomar conta de nosso dinheiro. Não trabalha duro para nosso dinheiro. Então, nunca pode deixar e desorganizado assim. Não toma conta de nosso dinheiro, como não está trabalhando duro para ele. Então, não aprender mais sobre educação financeira. Se boca cuida dele, é que multiplica. Exato. Então, ele acaba de um monte que não está pegando, não está acaba com o que ela tomou. Por isso, nós que tem que dar valor a nosso dinheiro. Então, nós tem consciência, mas não tem que aprender sobre educação financeira. Obrigado. Obrigada a mim.